Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Não cometa adultério. Deus criou um homem para uma mulher para um homem, e foi Ele mesmo quem ordenou a esse casal a multiplicação. Acho que os irmãos entenderam bem. Ele ordenou a esse casal a multiplicação daqueles que seriam sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Interessante, né? Ser fecundo, multiplicar, encher a terra é uma bênção. Não é o que diz o texto? E Deus os abençoou. Isso é bênção, é uma bênção de Deus para nós fazermos isso, multiplicarmos, né? Deixarmos a semente santa do Senhor. Em Gênesis aí mesmo, capítulo 2, versículo 24, e hoje nós vamos ler bastante textos bíblicos, né? Gênesis 2, 24 diz: Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É esse o objetivo. Foi para isso que Deus formou o homem e uma mulher, para que eles se unam, para que o homem deixe a casa de seus pais, se una à sua esposa, e assim eles se tornam uma só carne. Deixa eu abrir só um parênteses aqui bem rapidinho para fazer um comentário que é óbvio, eu não entendo que isso seja uma exposição realmente do texto. Para mim é só uma inserção minha ou coisa parecida. Vocês já notaram que, no geral, os filhos, os homens, se aproximam mais da família da esposa depois do casamento? Vocês já perceberam que o mais comum, eu não estou discutindo se é certo ou não, estou dizendo que geralmente o mais comum é que os homens acabem se aproximando mais da família da esposa do que da própria família dele. Por exemplo, eu tenho mais proximidade com a família de Valdelice do que com todos os membros da minha família. Eu ando mais tempo com eles. Não sei se vocês já perceberam isso. Depois pensem e avaliem em outros casos, como no geral acontece assim. Eu estava lendo um livro outro dia que o rapaz comentou isso, eu achei também interessante. Era um modo que eu já pensava, e ele disse assim: quando a nossa filha se casa, a gente ganha um filho. Quando o nosso filho se casa, a gente perde um filho. No sentido da proximidade, que normalmente não vai ser a mesma coisa, né? Vai acontecer muito mais do marido se aproximar da família de sua esposa. E é interessante, né? O texto de 2:24 diz: o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. É claro que ele não estava dizendo isso, né? É óbvio que a ideia não era essa. A ideia aqui é de que o homem é uma pessoa independente. Quando a ideia de deixar pai e mãe, é que ele é uma pessoa independente, ele tem condições de assumir a sua própria família. Ele não depende mais dos pais emocionalmente, financeiramente ou sob nenhum aspecto para tomar conta de sua família. Por isso ele deixa tudo isso e se une à sua esposa. E eles agora formam uma nova família, formam um novo lar. O Tim Keller, que faz um comentário interessante, ele comenta que a prática sexual, o ato sexual, é o cimento dessa união. Ele diz: o que une, o que faz com que aconteça realmente esta união é o ato sexual entre marido e mulher. E é interessante que na legislação brasileira também é o que realiza o casamento, né? Pessoas que se casam, por exemplo, na igreja, um casamento religioso com efeito civil, mas que não consumam o casamento pela prática do sexo, o casamento pode ser anulado. Não é que a pessoa vai ser divorciada, que ela vai ser separada. Não, o casamento é anulado. Não é interessante? É anulado porque não houve a consumação do casamento. Isso é muito interessante. Daí o Tim Keller comenta isso, que na realidade
É isso que forma essa cola, esse cimento, essa união que o versículo 24 aqui de Gênesis 2 comenta. Então, Deus criou, irmãos, um casal e queria que esse casal experimentasse a bênção da sexualidade. E esta bênção é que também faria com que outras pessoas nascessem, outras pessoas que haveriam de refletir a imagem e semelhança de Deus. Falando em Malaquias, o Senhor diz através do profeta que Deus está buscando, quando ele junta um homem e uma mulher, ele está buscando uma semente santa. Esse é um dos objetivos realmente do casamento, buscar uma semente santa. Então, quando acontece algum tipo de infidelidade, e nós vamos discutir um pouco mais daqui a pouquinho sobre isso, quando acontece algum tipo de infidelidade, antes de qualquer coisa, esta infidelidade é contra Deus, como nós já comentamos várias e várias e várias vezes aqui. O pecado, seja ele qual for, irmãos, seja ele qual for, é primeiramente um pecado, uma transgressão, uma ofensa a Deus que estabeleceu todas as coisas. Foi Deus quem estabeleceu que o relacionamento físico, a intimidade física, foi para ser desfrutada dentro do casamento por um homem e uma mulher. Qualquer outra variação disso, qualquer outro tipo de variação disso, é pecado. É infidelidade, é fornicação, é adultério, é qualquer outra coisa. É errar o alvo, é realmente não atender aquilo que Deus quer. O próprio Deus usa essa imagem do casamento e da infidelidade conjugal para se referir, no Antigo Testamento, ao povo de Israel e também à nossa própria relação com Ele. O povo de Deus, ele considera esse povo sua esposa, né? Ele toma esse povo como sua esposa, e quando este povo se distancia dele e busca outros deuses, ele diz que isso é infidelidade. Jeremias capítulo 3, versículo 6, a partir do versículo 6, Jeremias 3, a partir do versículo 6, ele diz assim: Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde de Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isto, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O profeta está sendo usado por Deus para narrar, para descrever o como Deus se sente quando o povo vai adorar aonde não deveria adorar. O versículo 6 diz que essas pessoas estavam adorando debaixo de todas as árvores frondosas. Deus havia estabelecido um local, um modo para o culto. Um local e um modo aonde o culto deveria ser prestado. E estas pessoas estavam indo prestar este culto em outros lugares. E o Senhor diz, isto é infidelidade. O sentimento que Deus tem, que é o modo que Ele usa para tentar transmitir para a gente como Ele se sente, é realmente de infidelidade. É óbvio, irmãos, que Ele está se utilizando de um sentimento, de uma figura, de uma imagem humana para nos ajudar a entender aquilo que se passa no coração dEle. Aquilo que é o modo como Ele se sente, né? Eu acho que o termo que a gente usaria para isso é antropopatia, né? É se referir a sentimentos humanos que de alguma forma são colocados em Deus para nos ajudar a entender. Como, por exemplo, o texto de Isaías 59, quando diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os irmãos sabem que Deus é espírito, logo, Ele não tem mão, logo, Deus não tem pés. Logo, Deus não tem boca, e nós vemos constantemente no texto bíblico, a boca do Senhor o disse. É claro que Ele está tentando nos ajudar a entender que o Senhor falou.
E o órgão da fala para nós é a boca. Então, esse é um modo de nós entendermos. Mas Deus é espírito, ele não tem boca, ele não tem braço, ele não tem pernas, ele não tem uma formação humana como eu e você temos. O mesmo acontece com inúmeros desses sentimentos. Aquilo que Deus está sentindo por conta da infidelidade do seu povo, e ele traduz dessa forma. A infidelidade é algo que fere muito um cônjuge. E Deus está tentando dizer, é assim que eu me sinto quando você adora alguma coisa que não seja a mim mesmo. Quando você, por exemplo, adora a você mesmo. Quando você adora a sua liberdade, quando você adora o seu dinheiro, ou quando você adora qualquer outra coisa que seja. O sentimento que eu tenho é de que eu estou sendo traído, é de infidelidade. Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 6, ele esclarece mais ainda. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das suas cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas, e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses, depois de eu ter-lhes saciado a fome. Adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas, como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e as destruam, porém não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. É esse o sentimento que Deus tem, irmãos, quando, em algum sentido, em alguma forma, nós somos infiéis a Deus. É claro que a infidelidade que nós temos para com o Senhor não é uma infidelidade sexual. É óbvio que não é isso. Ele está apenas usando a imagem para transmitir para a gente o sentimento, aquilo que lhe afeta, aquilo que muito lhe entristece, né? E ele diz, é assim que eu me sinto quando vocês têm este tipo de comportamento. O que é, então, que o sétimo mandamento exige de nós, né? Não apenas o ato físico de não adulterar, como nós temos visto em outros mandamentos, né? O mandamento tem um aspecto que é físico, mas tem um aspecto, irmãos, que é interior. Tem um aspecto que é interior. O próprio Senhor Jesus, quem esclarece isso, quando no Sermão do Monte, ele esclarece que sentir raiva é o mesmo que assassinar. Ele esclarece que o olhar lascivo, né, o olhar libidinoso, é o mesmo que cometer adultério. Então, há um aspecto físico, há realmente um aspecto físico, um aspecto externo, mas há também uma lembrança nesse mandamento para que nós vigiemos também sobre o nosso coração. Porque é aí, irmãos, na realidade, é no coração de onde surgem todos esses maus sentimentos. O Senhor Jesus diz que é do coração que brota toda a maldade, toda a imoralidade, toda a impureza. Tudo isso provém realmente do coração. Então, há uma orientação bíblica não apenas para que não haja um adultério físico, não apenas para que não haja intimidade física irregular, né? Mas também para que haja pureza no coração. Se os irmãos tiverem a oportunidade, a editora Puritanos editou o catecismo, o breve catecismo de Westminster, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Eles comentaram esses 3 documentos, irmãos, e editaram esses 3 documentos comentados. E é interessante porque tem bastante material e eles elucidam muito daquilo que os irmãos que planejaram e que propuseram esses documentos pensaram, né? Isso que eu vou apresentar para os irmãos então agora é parte do que que foi escrito pelo Gerhard Voss no comentário do Catecismo Maior.
E ele põe alguns temas que estão inseridos nesse não adulterarás e sobre os quais eu queria conversar um pouco com os irmãos. Eu mandei, inclusive, no WhatsApp da igreja hoje, essa mesma coisa. É claro, só não estava com os textos, porque a mensagem ia ficar muito grande, mas os tópicos eram os mesmos. Uma coisa que está incluída no 7º mandamento, o não adulterarás, é o dever da pureza do coração e da vida. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 2, ele diz: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. O apóstolo está escrevendo à igreja da cidade de Tessalônica, dizendo: a vontade de Deus é que vocês sejam completamente santos. E essa santidade precisa ser prática, diz ele aí no versículo 3, se abstenha da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, o termo que é usado, o termo original, é porneia, né? A imoralidade, a porneia, é de onde deriva a nossa pornografia, né? Então, qualquer coisa, irmãos, qualquer tipo de conteúdo sexual é porneia, é imoralidade sexual. Qualquer tipo de prática, qualquer tipo de sentimento que não agrade a Deus neste sentido é imoralidade sexual. Quando a gente comenta sobre esse tema e sobre diversos outros, mas acho que talvez mais ainda nesse tema, o geral, irmãos, o normal é que a gente nunca aplique isso a nós, mas sempre ao outro. Por que é que muitos irmãos leem a Escritura, mas não crescem na fé? Por que é que muitos irmãos leem a Bíblia completa, ano após ano, todo ano ele faz uma leitura completa da Bíblia, ou até mais, mas ele não cresce em santificação, porque ele não lê a Escritura aplicando a vida dele. Normalmente a gente, como pastor, vive lembrando um ao outro do quanto nós precisamos ler a Escritura e meditar nela, não apenas para preparar um texto, não apenas para preparar um sermão, não apenas para preparar um estudo, mas para ouvir Deus falar conosco. Quando a gente expõe esse assunto aqui, então, irmãos, quando nós estamos pregando durante o culto, durante a reunião de oração, o único modo de você crescer é se você aplicar essas coisas à sua vida. Se você aplicar à vida do outro, não adiantou nada. Sabe o que é nada? Porque, a não ser que, terminando o estudo, depois de fazer suas anotações no papel ou mentalmente, não sei, você procure o outro e converse com ele. E diga: olha, o culto hoje foi sobre isso. E eu tenho visto na sua vida isso, isso e isso. E queria falar com você sobre isso e sobre isso. A não ser que seja feito isso, se a gente para aqui e olha para esses textos e constantemente não os aplica de forma alguma à nossa vida, irmãos, é a mesma coisa que a gente, ano após ano, lê toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e não crescer espiritualmente, e não conhecer melhor ao Senhor, e não ter mudança de vida. Por quê? Porque a gente vai olhar e sempre pensar em alguém, e não na gente. O Espírito Santo, irmãos, é o responsável por aplicar a sua palavra no coração de todos nós. Então, enquanto nós estamos expondo a Escritura, enquanto nós estamos meditando na palavra de Deus,
Se você realmente tem interesse em crescer espiritualmente, se você realmente tem interesse em se santificar, aplique isso à sua vida. Sabe? Em vez de estar pensando, era isso que eu via na vida de fulano. Sabe? A gente lê o versículo e a gente pensa, rapaz, isso aqui é um retrato de fulano. Isso aqui é um retrato de ciclano. Talvez seja. Talvez seja. O negócio é que o fulano e o ciclano talvez não estejam aqui. E se você pega o texto e aplica completamente a vida dele o tempo todo, você que está aqui não vai ser edificado. E se o tal fulano está aqui, deixe que o Espírito Santo faça isso. Entende? Deixe que o Espírito Santo aplique isso à vida dele, já que nós não somos o Espírito Santo. Não somos, isso não é papel nosso. O que é que eu e você precisamos fazer, irmãos? O que é que eu preciso fazer? Eu que tenho contato com o texto antes de vocês, né, porque eu preciso ler antes de trazer para aqui. Eu preciso olhar para esse texto e aplicá-lo à minha vida. Eu preciso fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser como um puritano, algum tempo atrás, falou. Ele disse, olha, há muita gente que está apontando o caminho do céu com as suas palavras e caminhando para o inferno com seus atos. Entende? Se eu não aplicar isso primeiro à minha vida, se eu apenas ler esse texto pensando em cada um dos irmãos, em cada uma das pessoas, eu não vou crescer espiritualmente, eu não vou me parecer mais com Jesus, e eu não farei mais do que apenas dar uma aula. Então, irmãos, para crescer espiritualmente, leia a Escritura, ouvindo a voz de Deus falar com você, já que é você que está lendo. Entende? De manhã, de tarde ou de noite, seja lá que hora, que você para ler a Escritura, ouça Deus falando com você. É o seu tempo devocional, não é o tempo do outro. É o seu tempo. É o modo da gente ser edificado pelo Senhor. Paulo, então, segue comentando com os Tessalonicenses. Fujam de todo tipo de imoralidade. De qualquer coisa. Todo tipo de imoralidade que você perceber, fuja disso. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus, diz ele no versículo 3, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a sua santificação. Não é que haja nenhum tipo de imoralidade, pelo contrário, é que você se abstenha disso, é que você controle o seu próprio corpo. Controle o seu próprio corpo, diz ele, em santificação e honra. É isso que eu e você precisamos fazer. Irmãos, nós não temos como controlar o corpo do outro. Não temos. É por isso que o texto fala comigo e fala com você. Nós precisamos controlar o nosso corpo. Eu não tenho poder sobre o corpo do outro. Mas nós podemos e devemos, segundo a orientação bíblica, controlar o nosso próprio corpo. No versículo 6, ele diz, nesta matéria, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. A ideia de Paulo no versículo 6, então, é dizer, nesse aspecto da sexualidade, não ofenda, não defraude, sabe? Não faça alguma coisa que você sabe que vai ofender uma pessoa, que vai despertar nesta pessoa sentimentos que não podem ser satisfeitos, que não podem ser atendidos. É essa a ideia de Paulo de ofender, de defraudar. Você está provocando de alguma forma, por palavras, por gestos, por atitudes, por qualquer outra coisa, despertando sentimentos no outro que não podem ser atendidos. Isso quer dizer, irmãos, que quando você manda um vídeo com qualquer conteúdo para uma outra pessoa que você sabe que vai despertar algum tipo de sentimento, você está quebrando este mandamento. Você está indo de encontro a isso. Não faça esse tipo de coisa. Não faça. Há um tempo atrás, na realidade, há muitos anos atrás, eu estava conversando com um casal, isso tem muitos e muitos anos já, eu conversando com um casal e a moça disse que quando ela estava na rua com o marido, por exemplo, e via uma mulher com um corpo muito bonito, com os seios muito bonitos, com um decote ou coisa parecida,
ela mesma olhava para o marido e dizia: que negócio bonito, né? Entendem que negócio do cão. Não é um negócio bonito, é um negócio do cão. Por que raios ela chamaria a atenção do marido dela para isso? Na época, ela disse assim: é porque eu sei que ele vai olhar. Se tá vindo na nossa direção, eu sei que ele vai olhar. Aí eu já chamo a atenção. Por que é que você tem que pecar junto com ele, então? Por que é que você tem que incentivar? Entende? É isso que o texto está dizendo. Não ofenda. Não defraude seu irmão. Não chame atenção para coisas que talvez ele nem tenha notado. E se ele notou, e se ele percebeu, deixe que ele lide com isso diante de Deus. Isso é responsabilidade dele. A provação, a tentação é dele, não é sua. É isso que o texto está dizendo. Não defraude, não ofenda. Não faça coisas que de alguma forma vai levar alguém a ter desejos, a ter sentimentos que não agradam a Deus, que não podem ser atendidos, a não ser de forma pecaminosa. Irmãos, isso acontece de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas formas. Não são poucas as formas que isso acontece. Há pessoas que vão ter muita dificuldade em ver determinados filmes. E aí eu acho que nós, como cônjuges, deveríamos ter cuidado com isso. Deveríamos mesmo. Se você percebe que de alguma forma isso chama demais a atenção do seu esposo, a atenção da sua esposa, por que exigir a companhia dele para ver determinado filme? Entende? Por quê? Por quê, irmãos? Uma pessoa às vezes comenta o seguinte: pastor, um dos lugares mais complicados para mim é uma praia. E minha esposa não abre a mão de que eu esteja lá com ela. Entendem o quanto nós precisamos ser cuidadosos com o outro? É isso que ele está dizendo. Não ofenda, não defraude. Sabe? Se tem alguma coisa que você percebe que para você talvez não signifique nada, mas isso significa para o outro, se tem alguma coisa que você possa fazer para evitar, evite. Tá? Quanto mais incentivar. Não deveria, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Ele diz, olha, no versículo 6, né? Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Aquilo que eu e você fazemos, que de alguma forma leva o outro a ser tentado nesta área, Deus vai cobrar de nós, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Deus é vingador. É Deus quem é vingador. É Ele que vai vingar aquilo que você está fazendo contra outra pessoa. Talvez para você seja a maior besteira. Talvez você esteja chamando a atenção do seu marido, seja lá quem for, de sua esposa, seja lá quem for, para um vídeo, para um filme, para uma pessoa, para uma determinada situação. Talvez você esteja chamando a atenção dessa pessoa e para você isso não seja nada. Mas talvez você esteja ofendendo essa pessoa. E Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar. Talvez alguém na igreja alguma mulher possa tocar no seu marido e dizer: mas por que aquela irmã pode estar com aquela roupa assim? Como é que pode estar daquela forma? Por que é que você tem que mandar ele olhar? Entendem? Por que é? Não, mas ele não vai ver. E se vai, isso é problema seu. Entende? Isso é problema seu. Você precisa chamar a atenção. E quem disse a você que iria ver? Quem disse a você que iria notar? Se antes era uma possibilidade, agora é uma certeza. Você chamou a atenção, você mostrou, você apontou. Irmãos, Paulo está dizendo, tenha cuidado com a vida do seu irmão. E eu não estou nem falando, irmãos, apenas do esposo, apenas da esposa, mas com qualquer irmão na igreja, com qualquer pessoa na igreja. Adolescente, jovem, aqui está incluído, por exemplo, aquele costume do cão que as pessoas têm na igreja de ficar oferecendo namorado e namorada para criança, para adolescente, né? E que é namoradinho, que é não sei o quê. É nada, rapaz, misericórdia. Vai chegar o tempo dele namorar, vai chegar o tempo dele casar.
Por que você tem que estar despertando na mente de uma criança, na mente de um pré-adolescente, na mente de um adolescente, sentimentos que não podem ser atendidos? Entende? Por que você vai estar dizendo para um menino de 11, de 12 anos, chamando fulana de namoradinha dele, se isso não pode acontecer? Entende? Não tem como isso acontecer. Ele tem 11, 12 anos. O que a gente espera? Que ele vá e beije ela na boca? Entendem que esse tipo de coisa é ofender, é defraudar o outro. A gente está despertando em uma criança, em um adolescente, em um pré-adolescente, sentimentos que não podem ser atendidos, irmãos. Não podem. Ele só vai poder fazer isso quando ele tiver condições de deixar a casa dos pais e aí sim ter uma mulher e casar com ela. Antes disso ele não tem. Mas quantas vezes a gente brincando faz esse tipo de coisa? E acaba despertando no outro sentimentos que não têm como ser atendidos. Não tem. Ele tem 10 anos, ele tem 11 anos, ele tem 12 anos. Ou seja lá o que for. Isso é muito complicado. A gente, às vezes, trata isso apenas como brincadeira, né? Mas a gente não sabe como isso é na mente da outra pessoa. Por isso Paulo diz, tenha cuidado. É preciso que a gente vigie, né? Não apenas naquilo que é exterior, mas também naquilo que está no nosso coração. O 7º mandamento requer a vigilância dos olhos e dos sentidos. Jó, capítulo 31. Jó 31. Alguém avisou que hoje seria uma vigília? Não, né? Jó 31, a partir do versículo 1, diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó percebe que ele precisava lidar com esta questão. E ele diz, olha, diante de Deus eu fiz um acordo com os meus olhos, de não os colocar em uma virgem. A ideia é de não olhar lascivamente para uma mulher, né? Ele diz, olha, qual seria a minha porção? É mais ou menos, irmãos, a mesma coisa que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não ofenda e não defraude seu irmão, Tessalonicenses 4, porque Deus é vingador. E o que Jó está dizendo é, eu vou evitar esse tipo de coisa, porque eu vou receber a retribuição. É o que ele diz em 31, 2, né? Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança eu receberia do Todo-Poderoso? Ou seja, Deus vai recompensar a cada um segundo os seus pecados. Deus vai fazer isso. Ele diz, será que Deus não vê os meus passos? Os meus caminhos? Será que Ele não conta os meus passos? Uma coisa extremamente importante aqui também, irmãos, é que este mandamento deve ser aplicado prioritariamente à minha vida e à sua vida. Mas, inúmeras vezes, a gente se constitui em vigia da vida dos outros. Não é interessante? A gente se constitui muitas vezes em vigia dos outros. E a maioria dessas vezes não é por conta da santificação do outro, mas por conta de diversos outros motivos. Diversos outros. Mas inúmeras vezes não é porque a gente está preocupado com a alma do outro. Quantas e quantas vezes, ao ver uma pessoa vestida de forma indecorosa, a gente pensa em conversar com aquela pessoa, até em brigar com ela às vezes, até de falar de forma grosseira, mas não é preocupado com a alma dela. Entende? Não é preocupado com a alma, com a relação dela com Deus. Não é interessante? Muitas e muitas vezes não é. Então, assim, Deus vai retribuir, Deus vai cobrar de quem age dessa forma? Vai sim. Entenda, Deus vai cobrar e você não é Deus. E eu não sou Deus. Você está entendendo isso?
que nós podemos e devemos ajudar uns aos outros, mas aquele que recompensa, aquele que vê, aquele que cobra é o próprio Deus. Não somos eu e você. O pecado é cometido antes de qualquer coisa contra Deus. Não é contra mim e contra você. É também. Mas antes de qualquer coisa, ele é cometido contra Deus, irmãos. E algumas vezes a gente tem a impressão de que talvez a cobrança, de que talvez a vingança, a retribuição de Deus não seja suficiente. A gente diz assim, não sei, talvez Deus ponha a mão muito leve. Deixa eu ver se eu dou um jeitinho de tornar esse negócio um pouco mais pesado. Irmãos, é Deus aquele que julga. É como Jó diz, se eu fizer isso, se eu tiver esse tipo de olhar lascivo, pecaminoso, é Deus quem vai me cobrar. E o Senhor vai mesmo. O Senhor Jesus, Mateus 5, 28, é quando ele fala sobre este mandamento no Sermão do Monte, e ele diz, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro. Quando nós olhamos para uma pessoa, o texto diz aqui, se este olhar é com intenção impura, você já cometeu adultério. Isso é o que diz a Bíblia. Irmãos, e aquelas pessoas que cometem esse tipo de pecado, quando eu cometo esse tipo de pecado, ou quando qualquer um de nós comete esse tipo de pecado, nós já vamos prestar contas a Deus. Deus sabe, pode ser que ninguém tenha percebido, mas que eu tenha olhado desta forma. Mas Deus sabe que eu fiz isso. Deus sabe. Inúmeras vezes, quem está de fora não sabe, irmãos. Entendem? Deus sabe, mas inúmeras vezes eu e você julgamos a intenção. Não dá para fazer isso. Precisamos ter muito cuidado com isso, sabe? Muito cuidado na hora de julgar a intenção. Veja que interessante, o versículo 29 diz assim, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Mas na prática, inúmeras vezes, o que é que a gente faz? Se o seu olho direito te leva a tropeçar, eu vou arrancá-lo e jogá-lo fora. Eu não vou esperar você fazer. Eu vou fazer. Vocês entendem o quanto o texto coloca a mim e a você diante de Deus, que é a quem nós haveremos de prestar conta? Mas inúmeras vezes a gente quer arrancar o olho do outro, a gente quer arrancar a mão do outro. E o que o texto está dizendo é que faça isso você. Você que conhece sua motivação, você que sabe o modo como você olhou para aquela pessoa, você que sabe como está o seu coração, arranque você o seu olho. Não sou eu que tenho que avaliar o que está no seu coração e aí ir lá arrancar o seu olho. Percebe o que o texto está dizendo? Arranque você o seu olho. Porque se você não fizer isso, se você não tratar a sua vida, você vai para o inferno. A pessoa que vive desta forma, que vive pecando desta forma, vai se perder eternamente. É o que está dizendo o texto. Não é fácil, irmãos. Isso não é fácil para ninguém. Uma outra coisa que é interessante também notar é que as pessoas foram afetadas de formas diferentes, irmãos. Diferente pelo pecado. Você percebe, por exemplo, pessoas que têm uma facilidade muito grande em ficar irado, em explodir. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, que são mais tentadas à amargura. Ela não fala, ela não grita, ela não briga, ela não esperneia. Ela fica calada, amargurada. Outras pessoas já pensam assim, eu posso morrer de qualquer coisa. Mas do coração não, porque o que eu tiver de falar, eu vou falar. Não é? Então, assim, as pessoas foram afetadas de forma diferentes. Então, sim, às vezes há pessoas que precisam lidar mais com isso.
Há pessoas que são mais atraídas pela imagem, que são mais tentadas pelo olhar do que outras. E elas precisam lidar com isso diante de Deus, irmãos. E isso já é um fardo para ela lidar diante de Deus. O que eu e você podemos fazer é ajudar. Entendem? Eu e você não podemos e não devemos arrancar o olho do outro, muito pelo contrário. O que nós precisamos é nos colocar ao lado e ajudar. Nós somos irmãos em Cristo. É isso que nós somos irmãos. O nosso objetivo não é ferir, não é machucar, não é destruir o outro. O nosso objetivo é ajudar o outro a se parecer com Cristo. E o objetivo dele com a gente deve ser o mesmo, nos ajudar a nos parecermos com Cristo. Então, sim, há algumas pessoas que vão ter mais dificuldade com isso. E talvez vão precisar de mais ajuda. Vão precisar, irmãos, isso é uma coisa que realmente ajuda. Conversar com alguém sobre isso. Abrir o coração para alguém e dizer, rapaz, eu tenho enfrentado muita tentação nessa área. Isso tem sido muito difícil para mim. Ore por mim, ore comigo. Isso que é preciso ser feito. Eu sei, é óbvio que tudo que eu falei aqui, na nossa cabeça, estão apenas os homens, não é? Tudo que a gente falou aqui na nossa cabeça estão apenas os homens. Mas vocês acham que esses homens estão olhando para quem? Para outros homens? Não, né? Então vocês entendem que há uma responsabilidade em todos nós? Em todos. E eu não estou, irmãos, querendo desculpar o pecado de ninguém. Não estou querendo desculpar o pecado de ninguém. Cada um vai dar conta de si a Deus. O que eu estou dizendo é, sim, os homens são mais atraídos pelo olhar. E, com toda certeza, pecam muito mais. Não unicamente, mas pecam muito mais nesse sentido. Mas esses homens estão sempre olhando para mulheres que resolveram não atender a oração de Paulo, a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,9, ele diz assim: da mesma forma que as mulheres em trajes decentes se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Paulo fala sobre dois aspectos da roupa das mulheres, né? E que com toda certeza diz respeito aos homens também. Decentes e modestas. Homens que cometem o pecado de adulterar com os seus olhos, inúmeras vezes estão olhando para pessoas que cometeram o pecado de se vestir indecentemente. E eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo que essa luta contra o pecado é fácil, irmãos. O que eu queria também chamar a atenção, principalmente, é porque a maioria das vezes as mulheres reconhecem com facilidade essa pecaminosidade no homem. Mas tem muita dificuldade em reconhecer esta pecaminosidade na hora de escolher uma roupa que destaque determinada parte do corpo. Quantas vezes uma mulher põe uma roupa, acha que ela está um pouco folgada, se olha no espelho, eita, sumiu, essa não serve não. Entendem? Sumiu, não serve não. Tá, e você quer mostrar para quê? Diga aí, qual é o objetivo de mostrar? Vocês entendem? Qual é o objetivo? Para que é que você tem que mostrar? Não deveria ser o contrário. Que bom que sumiu. Que bom que não vai chamar a atenção de ninguém. Que bom, graças a Deus. Entenda, irmãos. Como é que isso, para as pessoas, muitas vezes não conseguem entender que pecam também. E como eu estou dizendo a vocês, cada um de nós temos responsabilidades. Eu não vou dar conta a Deus por algo que você faz.
E você não vai dar conta a Deus por algo que eu faço. Cada um de nós vai dar conta a Deus pelos seus próprios pecados. Mas o que a Escritura deixa muito claro é que eu e você, como cristãos que somos, não devemos adulterar, não devemos ofender o outro, não devemos defraudar o outro, não devemos olhar de forma libidinosa para uma outra pessoa, não devemos nos arrumar, nos vestirmos, de modo a que outras pessoas olhem para a gente, de alguma forma chamem nossa atenção. Irmãos, quantas e quantas irmãs não vestiriam uma roupa se ela escondesse isso ou aquilo? Entendem o quanto isso não é de Deus? O quanto deveria ser completamente o contrário, totalmente o contrário? Na realidade, o que a gente devia fazer era parar na frente do espelho. Glória a Deus que desapareceu. Glória a Deus que não está mostrando. Que bênção que não está chamando a atenção de ninguém. Entenda? Então, assim, inúmeras e inúmeras vezes, pecam neste sentido, quebrando o 7º mandamento, e não percebem isso, irmãos. Não estão atentas a isso. Que ao se vestir de forma indecente e imodesta, estão quebrando o 7º mandamento. Da mesma forma que o homem que vai olhar para esta pessoa com esta roupa indecente e imodesta. Da mesma forma, estarão os dois quebrando o mesmo mandamento. A mesma coisa, não há diferença. Nós precisamos, irmãos, pedir graça a Deus para buscarmos pureza em nossa vida. Enquanto eu e você não nos preocuparmos um com o outro, lembra que nós lidamos agora há pouco com o capítulo 14, né, de Romanos 14, boa parte do capítulo 15, ele o tempo todo dizendo, cuide do próximo, cuide do outro, sabe, cuide do outro. Se tem alguma coisa que você faz que ofende o outro, cuide dele, sabe, se você quer fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, o cumprimento da vontade de Deus é o amor ao próximo, e você sabe disso, cuide do outro. Cuide. Eu sei que algumas pessoas, algumas mulheres vão dizer assim, não, mas fulana veste esse tipo de roupa. Por que eu não posso vestir? Porque talvez no corpo de fulana, esta roupa não seja indecente. No seu é. É só por isso. Não é por outra coisa. Entendeu? Não é por nada. É só porque no corpo de uma pessoa talvez não seja indecente. No corpo de outra vai ser. E por amor a Deus, por temor a Deus, por temor aos irmãos, e as irmãs também. Vocês sabem disso. Vocês sabem que determinadas roupas ofendem irmãos e irmãs, né? Às vezes ofendem mais as irmãs do que os irmãos. Vocês sabem disso. Então nós precisamos mesmo pedir graça a Deus. E lembrar, irmãos, que nós somos família de Cristo. Nós somos povo de Deus. Nós não estamos aqui para incentivarmos um ao outro ao pecado. Nós não estamos aqui para, de alguma forma, olhar e ter um comportamento... Rapaz, eu acho que isso é um comportamento muito ímpio. Dizer assim, é problema seu se você olha de uma outra forma. É problema seu se você é tentado pelo meu corpo. É verdade, isso é um problema seu. Mas também é um problema de quem está falando isso, se de alguma forma incentiva isso. E mais uma vez eu volto a dizer, Deus é o juiz, meu, seu e de todo mundo. Nós não somos juízes uns dos outros, nós somos irmãos uns dos outros. Irmãos. Pessoas que se amam, que se cuidam, pessoas que estão velando pela santificação um do outro, pessoas que querem chegar juntas no céu, que querem crescer na fé. Nós somos irmãos uns dos outros. Mas há um juiz sobre todos nós, que é o próprio Deus. Há um juiz que vai julgar quem olha, que vai julgar quem se expõe. Esse é juiz. Nós não. Nós somos irmãos uns dos outros. Tem muito material, irmãos, para a gente discutir. Ontem eu conversava com o Danilo, estava dizendo, eu acho que talvez o ideal fosse que a gente tivesse pelo menos 8 estudos para a gente poder lidar um pouquinho mais com o tema. Mas como a gente não tem
8 estudos, a gente só tem esse mesmo, então a gente vai ficar por aqui, em outro momento a gente continua mais. Eu só queria lembrar aos irmãos um episódio que acontece com o Senhor Jesus. Fariseus e outras pessoas pegam uma mulher que estava, segundo diz o texto, foi flagrada adulterando. A lei dizia, irmãos, que ambos deveriam morrer. Ambos, homem e mulher. O texto não deixa claro, porque raios o homem não foi levado. Levaram só a mulher e colocaram ela diante de Cristo. E disseram, Senhor, a lei de Moisés manda apedrejar esta mulher que estava adulterando. O que é que o Senhor diz? Ele apenas diz, é verdade, quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. Ele se abaixa, começa a escrever no chão com seu dedo, e quando ele levanta a cabeça, não tem mais ninguém. Ele olha para a mulher e diz, mulher, ninguém te condenou? Ela diz, não, ninguém. Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Se eu e você temos pecado neste sentido, temos olhado para mulheres de uma forma que nós não deveríamos olhar, se nós temos nos vestido de forma a chamar a atenção de outras pessoas, há tempo e oportunidade, irmãos, para arrependimento. E Deus perdoa. O adultério, a imoralidade sexual, o olhar lascivo, a roupa indecente, não é um pecado imperdoável. Não é. O Senhor Jesus morreu na cruz para que, onde abundasse o pecado, superabundasse a graça. O Espírito Santo está santificando a sua igreja dia após dia. O Senhor Jesus não estava apoiando o ato daquela mulher. Ele não estava, irmãos. Tanto que ele olha para ela e percebe, isso só ele podia fazer. Eu e você não podemos saber exatamente o que tem no coração do outro. Mas o Senhor Jesus pode, irmãos, porque ele é Deus. Ele olhou para o coração daquela mulher, ele percebeu o arrependimento e ele disse, eu também não condeno você. Ele não era não condenando ela, dizendo assim, você pode adulterar, mas é percebendo o arrependimento que há no coração dela. E o Senhor dá a ela a orientação que a Bíblia toda dá para aquele que se arrependeu. Vá e não peque mais. Não faça mais isso. Então, hoje eu e você temos a oportunidade de pedirmos perdão a Deus. E nos colocarmos diante do Senhor e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me perdoe, porque eu tenho tido um olhar adúltero, eu tenho tido um olhar que não glorifica o teu nome. Ninguém sabe, talvez ninguém tenha percebido, mas o Senhor sabe. O Senhor que conhece o meu coração, o Senhor sabe como eu tenho visto. Você pode se colocar diante de Deus e orar e dizer, Senhor, me perdoe. Porque o Senhor me presenteou com um corpo muito bonito, com um corpo que chama a atenção. E não contente com o presente que o Senhor me deu, eu tenho usado esse presente para levar pessoas a pecarem. Tenha misericórdia de mim, me dê graça para lidar com isso. Inúmeras vezes, irmãos, somente quando já tenho uma certa idade, somente quando a ação da gravidade já é notada, aí agora vamos cobrir. Agora a gente não mostra. Agora não tem problema se desapareceu. Mas já passou a vida toda pecando, quebrando o 7º mandamento. Há perdão para mim, para você, há perdão para todos nós, irmãos. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. O que nós precisamos, não apenas neste pecado, não apenas neste mandamento, que é o 7º, mas em qualquer um outro. O que nós precisamos é, naquilo que compete a nós, nos arrependermos, não pecarmos mais, pedir graça a Deus para não pecar mais. Eu e você, homens e mulheres, com relação ao outro, ajudá-lo, orar com ele, conversar com ele e entender, irmãos, que a obra é feita pelo Senhor. A obra é feita por Deus.
Eu só queria terminar lembrando algo que é muito interessante. Se eu e você tivéssemos tanta preocupação com os nossos irmãos, quanto à quebra do primeiro mandamento, do segundo mandamento, do terceiro mandamento, como nós temos quanto à quebra do sétimo mandamento, talvez a gente fosse uma igreja mais santa. Você já pensou se cada esposo e esposa tivesse a mesma preocupação que ele e ela têm com relação à quebra do sétimo mandamento, não adulterarás? Se ele e ela tivessem a mesma preocupação com a quebra do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim? Já pensou? Já imaginou se todo esposo e toda esposa se preocupasse tanto quanto se preocupa com o sétimo mandamento, com o quarto, e se preocupar que o seu cônjuge guarde o dia do Senhor? Não é interessante? A gente tem uma preocupação, pelo menos assim, eu fui ordenado ao ministério no final de 2003. E nesse tempo todo, eu nunca recebi ninguém no conselho, um cônjuge nunca foi levado ao conselho pelo outro, porque tem quebrado o primeiro mandamento, porque tem quebrado o segundo mandamento, porque tem tomado o nome de Deus em vão. Você já pensou em levar seu cônjuge ao conselho, porque ele tem tomado o nome de Deus em vão? Mas quantos de nós já pensamos em levar o nosso cônjuge ao conselho, porque ele tem quebrado o sétimo mandamento? Entende que inúmeras vezes a preocupação não é com a santidade do outro, não é com a ofensa a Deus, mas é com a ofensa a nós. Não é? A gente nunca pensa assim, rapaz, eu preciso orar muito por minha esposa, misericórdia. Ela constantemente tem quebrado o terceiro mandamento. Constantemente ela usa o nome de Deus em vão. Constantemente. Eu preciso orar por meu marido, misericórdia. Tudo que ele quer fazer no domingo é dormir e assistir futebol. Ele tem quebrado o dia do Senhor semanalmente. Eu vou conversar, eu vou chamar um presbítero da igreja, eu vou chamar um diácono, eu vou chamar um irmão para conversar com meu marido, porque ele tem quebrado o quarto mandamento. Isso passa pela cabeça de alguém. Entendeu o quanto falta, irmãos, de cuidado realmente com a santificação, com a alma do outro? Nós somos irmãos em Cristo. Somos irmãos mesmo e precisamos cuidar uns dos outros. E precisamos é o autor aos Hebreus que diz isso, né? Nos incentivarmos à santificação. E não existe apenas o sétimo mandamento. Como os irmãos sabem, existem 10, né? Não existem só 7, existem 10. Vamos orar ao Senhor? Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes que eu tenho quebrado o sétimo mandamento. Pelas vezes que tenho ofendido ao Senhor, que tenho ofendido aos meus irmãos e que tenho ofendido a tua igreja. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Que o Senhor possa purificar nossa mente, nosso coração, que o Senhor possa nos santificar para o louvor do teu nome. Que pelo teu Espírito, Deus, por tua graça e misericórdia, santifica a tua igreja, Senhor. Santifica, Senhor Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor sabe que os homens não vão deixar de olhar apenas porque as esposas brigaram. O Senhor sabe que as esposas não vão deixar de se vestir de modo indecente apenas porque os maridos falaram. O Senhor sabe disso. Que se o teu Espírito Santo não atuar na nossa vida, estaremos todos quebrando o sétimo mandamento de algum modo dentro da tua casa. Deus, cobre-nos com teu sangue, nos perdoa, nos guarda, nos trata. Pelo teu Espírito Santo, atua em nossa vida, para o louvor do teu nome. Queremos glorificar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Nós dependemos completamente do Senhor e confiamos completamente na obra santificadora do teu Espírito. Nós te oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém.